Protetores animais protestam na central de polícia após homem que arrastou cadela amarrada em moto ser ouvido e liberado. Senador veneziano fará parte da equipe de transição do presidente eleito Lula. Enem 2022. Confira dicas para vencer o nervosismo e obter um bom resultado no segundo dia de provas. Vai ser uma prova desgastante, uma prova extensa. Então, alterne entre as questões, faz uma disciplina, faz outra, mas não perde tempo em questões que não está chegando a resposta. E ainda, depois de 10 anos, a PAI volta a realizar jogos internos entre alunos, estimulando a inclusão social. Eu estou muito feliz aqui o jogo. Futebol, muito feliz. Hoje é quarta-feira, 16 de novembro de 2022. O Borborema Notícias está no ar. Para você, muito boa noite. Agora à tarde, protetores animais foram até a Central de Polícia de Campina Grande protestar contra a decisão da Polícia Civil que ouviu e liberou um homem que arrastou uma cadela durante o final de semana no distrito de São José da Mata. Com cartazes em punho, eles cobraram que o caso não ficasse impune, chamaram omissão de crime e lembraram que animais não são objetos para serem transportados da maneira como a cadela foi levada. O animal está em uma ONG enquanto não é adotado. Um caso inusitado e revoltante aconteceu aqui em Campina Grande. Uma motocicleta foi furtada 2 vezes no mesmo dia. Olha só que ousadia. O veículo estava no estacionamento de um shopping no bairro do Catolé quando foi furtado pela primeira vez. A moto foi localizada no bairro José Pinheiro. Só que quando o dono chegou para pegar o veículo, ele não estava mais no local. Essas imagens mostram a motocicleta sendo furtada. A princípio, apenas um ladrão furta o veículo. Porém, outro suspeito teria participado do crime. A ação é ousada e rápida. A moto foi localizada no bairro José Pinheiro, mas não está com o dono. Justamente, alguém chegou primeiro. É uma situação complicada, né? O veículo foi furtado de dentro do estacionamento de um shopping aqui no bairro Catolé. Esse veículo teria sido encontrado no bairro José Pinheiro, mas só que depois o proprietário foi atrás desse veículo e essa moto não foi mais localizada. Como é bem isso? A moto foi furtada de dentro do estacionamento, do shopping aqui no Catolé. Isso foi divulgado imagens, vídeos, tudo. Aí chegou a informação, uma publicação no Facebook, que a moto tinha sido encontrada. Quando eu chego no local, a moto já tem sido levada por outra pessoa. No caso, levaram uma moto furtada, né? Você precisa, evidentemente, desse veículo para o seu trabalho diário, né? Isso. É o meu meio de transporte para o meu sustento. Agora, essas pessoas que levaram seu veículo, você já recebeu informação se são pessoas que já andam fazendo esse tipo de coisa lá? Não. Até agora é solicitar o apoio das pessoas aqui, né? Isso. Pedir aí a pessoa que levou a moto, né, que devolva ou deixe na central de polícia, porque eu preciso da minha moto para trabalhar. E ainda falando de crimes dessa natureza, nos últimos dias a Polícia Rodoviária Federal recuperou em rodovias do estado 10 veículos roubados. A nossa equipe conversou com o PRF Luiz Damásio para saber detalhes dessa operação. Em 10 dias, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 10 veículos circulando nas rodovias federais na região de Campina Grande. Ontem foram 2 carros. Os crimes são de receptação. Esses veículos foram apreendidos já com uma terceira pessoa, caracterizando aí o crime de receptação. Tá? Então eles foram furtados. A receptação é um crime em que você adquire um veículo que foi objeto de roubo ou furto. Então eles tinham sido roubados, furtados em cidades, até em estados diferentes, e eles já tinham sido vendidos para outra pessoa. Aí vai o nosso alerta, a PRF está sempre atenta nas nossas rodovias. Esse tipo de crime ele se desloca de uma cidade para outra, porque se a pessoa furta ou rouba o veículo, ele vai querer tirar daquela cidade, para tirar de perto do proprietário, né, e da polícia local. Mas estamos sempre atentos a isso.
A pessoa precisa ter certos cuidados quando comprar um veículo, e o cuidado principal é estar atento não só à placa, consultar no sistema do Detran e verificar os outros elementos identificadores do veículo, para que a compra seja tranquila. O policial Luiz Damásio chama a atenção para um detalhe: preços atraentes e facilidades não quer dizer um bom negócio. É preciso cautela. Fiquemos atentos com os preços bons, a ótima compra. Existem ótimas compras, mas quando o valor ele difere muito da chamada tabela FIPE ou do preço de mercado do veículo, é preciso desconfiar. Não é desistir de uma boa compra, mas leva aquele veículo para uma oficina mecânica, faz o mecânico olhar os outros elementos de identificação além da placa, né, como o chassi, o número do motor, leva num órgão de vistoria, leva num órgão policial, a PRF ou a PM, para que eles façam uma vistoria e consulta o sistema, ver que trata-se de um objeto de grande valor. O policial ainda reforça essa situação. O cidadão comum, de boa fé, alegre, porque está fazendo a compra de um veículo, tira o dinheiro das economias dele ou da venda de outro veículo, o valor não é pouco, e compra um veículo. Olha o prejuízo dele. Além de perder, aquele veículo vai ser devolvido ao dono anterior, o verdadeiro proprietário, ele vai perder o dinheiro que passou para o elemento e ele ainda vai responder pelo crime de receptação. Seja culposa, quando ele não sabia, não tinha condições de saber, seja dolosa, quando há uma disparidade muito grande entre o valor da FIPE, o valor do mercado e o preço que você pagou. Um francês foi preso depois de ser flagrado fotografando partes íntimas de uma mulher em uma unidade de pronto atendimento que fica em João Pessoa. Esse homem, um francês, estava na UPA Oceania, que fica no bairro de Manaíra, e foi preso em flagrante pela delegada Cláudia Germana. Ele já foi ouvido aqui por essa delegada e acabou de sair para fazer exame de corpo de delito. A confirmação que a gente tem é que ele realmente estava tirando fotos de partes íntimas de uma mulher que estava na UPA e também praticando atos libidinosos. Segundo os fatos narrados pela vítima, ela estava numa unidade de saúde no bairro Oceania, na recepção, aguardando para atendimento médico com uma amiga. E que lá um determinado indivíduo estava tirando fotos dela e ele estava se tocando também. Fato que incomodou a ela e a todos os presentes na recepção. Então, o mencionado indivíduo foi detido, foi chamado à polícia e ele foi trazido preso aqui para a Delegacia da Mulher. Foi lavrado o flagrante, o auto de prisão em flagrante delito contra ele. 2 homens que eram considerados foragidos pela Polícia Civil de Pernambuco foram presos ontem aqui na Paraíba. O detalhe é que eles são irmãos e são suspeitos da prática de vários homicídios. Nós recebemos uma denúncia, tá? Inclusive oriunda de outro estado, dando conta da localização de 2 indivíduos aqui na cidade de João Pessoa, com mandado de prisão em aberto por crimes de homicídios cometidos no estado de Pernambuco. Tá? A equipe da DC-CEPAT entrou em campo para averiguar o endereço citado na denúncia, realizou uma vigilância no local, né, e de posse já das fotografias dos 2 indivíduos, conseguimos identificar no momento em que um deles saía do imóvel e confirmar que se tratava do foragido, tá? Um dos foragidos citados na denúncia. A equipe imediatamente cercou o imóvel, abordou o foragido que estava saindo, identificou que o seu irmão, e também foragido, estava no terraço desse imóvel, foi dado voz de parada a ele. É importante ressaltar que ambos reagiram à prisão, mas foram contidos por nossa equipe, tá? E foram trazidos imediatamente aqui para a Central de Polícia. Eles apresentaram documentos falsos quando indagados lá no local da abordagem. Por conta disso, estão sendo autuados em flagrante, tá? Pelo uso de documento falso, e também está sendo dado cumprimento aos mandados de prisão que existem contra eles. São 2 indivíduos de extrema periculosidade. Um deles estava aqui em João Pessoa já há cerca de 2 meses e o outro chegou a cerca de 5 dias do estado da Bahia. Veja a seguir, paraibano é anunciado para a equipe de transição do presidente eleito Lula. E mais, confira dicas para vencer o nervosismo e ir bem no 2º dia de provas do Enem, que terá foco em exatas.
por conta do crescimento de casos de Covid-19, as visitas presenciais do Hospital de Trauma de João Pessoa foram suspensas. Nossa equipe conversou com o diretor da unidade. A medida foi tomada seguindo orientações do Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde do Estado. A interrupção é apenas da visita presencial. Retomaremos a visita pelo método de televisita, onde o familiar da sua casa poderá ter contato visual e até conversar com o seu ente querido que esteja internado aqui nesse hospital. Há alguma exceção nessa medida, doutor? As exceções são as de lei, que as pessoas acima de 60 anos que têm direito a um acompanhante e também aquelas pessoas com necessidades especiais, além das crianças. Essas não serão visitas, serão o acompanhamento de um ente querido, de um familiar ou cuidador. Uma internação é sempre um momento muito delicado para a família, que normalmente quer estar perto, quer ter aquele trabalho ali de comunicação, de proximidade. O senhor falou que vocês estão ajudando nesse sentido, não é? Sim, entendemos que a visita familiar faz parte do tratamento. Melhora o emocional do paciente, enfim, ajuda em todos os sentidos. Mas o bem maior que a vida é cuidar da saúde tem que ser preservada. Contamos com a colaboração de todos e lembrando que não haverá interrupção de contato com o seu familiar, já que utilizaremos a modalidade de televisita, Charles. Doutor, com relação aos funcionários, aqui vocês também estão registrando casos de Covid, como é que está? Nesses últimos dias registramos e foram afastados pelo tempo determinado pelo Ministério da Saúde 28 funcionários que testaram positivos e 2 pacientes que já estavam internados aqui também testaram positivo e as medidas necessárias são tomadas nesse sentido para preservar a saúde de todos. Falando de política, o senador veneziano Vital do MDB é o primeiro paraibano a fazer parte da equipe de transição do presidente eleito Lula, do PT. O anúncio foi feito no início da tarde pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. O MDBista vai compor o grupo técnico do turismo. O veneziano está no Egito participando da COP27, juntamente com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Mudando de assunto, agora a gente fala de Enem 2022. No próximo domingo, os estudantes vão responder questões de matemática e ciências da natureza. E quem vai fazer o exame não esconde o nervosismo nesse segundo dia de provas. E uma das provas que mais preocupam os vestibulandos é justamente a de matemática. Ao meu lado aqui é a professora Larise França, que vai contar para a gente. Professora, por que existe esse receio por parte de alguns alunos em relação às questões de matemática? Tem alguma resposta para isso? Tem sim, porque a prova de matemática é uma prova bem maior. A parte de matemática compreende 45 questões. Então, eles ficam muito ansiosos. É uma prova que requer administração de tempo, organização. Algumas dicas que eu deixo para os alunos é que tenham um equilíbrio emocional, porque não adianta você chegar a ficar nervoso, porque você só vai perder tempo. Então, tenham um equilíbrio emocional, se alimentem bem no dia da prova. Durante a prova, gestão de tempo é importantíssimo para não entregar a prova em branco. E organização. Em toda a prova de exatas, quando for lendo, já vão separando as informações importantes, porque é uma prova extensa. Se você precisar reler a questão, você não vai para o começo. Você vai lendo só onde tem informações importantes. Isaac conta que é a primeira vez que está fazendo o Enem e mesmo que por experiência, não esconde o nervosismo para as provas de exatas. Admito que eu estou bem preocupado com essas avaliações, pois mesmo me dando bem com exatas, eu estou surtando, pois são 45 questões de matemática com assuntos de até terceiro ano que ainda não estudei. Estou surtando aqui. Física, química e matemática são as disciplinas que o estudante do terceiro ano do ensino médio, João Vitor, disse ter mais dificuldade, principalmente porque muitas dependem de cálculos. Estou esperando uma prova bastante com cálculos e com um pouco de dificuldade em realização dos cálculos, mas creio que vai dar certo. Algumas pegadinhas sempre aparecem no Enem e fazem aqueles candidatos mais distraídos perderem pontos preciosos. Pegadinha tem muitas realmente, mas tem questões que são extremamente fáceis. Só tem um texto muito grande
Então, e no final tem um gráfico, então não procurem dificuldade na prova. Se você entendeu o que a questão está pedindo, achou que é fácil, ela realmente é fácil, tem questões fáceis na prova. A professora sugere então algumas táticas para superar o cansaço da prova e aproveitar o máximo dos temas em que o estudante é bom. Se você se deparou com uma questão que você tem mais dificuldade, então alterna, vai fazer outra prova, depois você volta e continua, até para você relaxar a sua mente, pensar em outra coisa. Vai ser uma prova desgastante, uma prova extensa. Então, alterna entre as questões, faz uma disciplina, faz outra, mas não perde tempo em questões que não está chegando a resposta. Veja no próximo bloco, depois de 10 anos, a PAI volta a fazer jogos internos entre alunos. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, começou hoje a realizar jogos internos entre os alunos. Depois de 10 anos, competições voltam a ser realizadas em várias modalidades. E nessa competição, a grande vitoriosa é a inclusão social. Nenhuma deficiência é obstáculo para essa turma. Todos aqui são atendidos pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI de Campina Grande. E hoje foi um dia diferente. Dia de jogos internos. A chama da tocha olímpica anunciava o início das competições e as equipes do futsal já estavam prontas. Só que antes do jogo ainda dava tempo para uma belíssima apresentação artística, trazer mais brilho para a competição. As meninas deram um show de interpretação. Os jogos internos da APAI eram uma tradição, mas não aconteciam há mais de 10 anos. A retomada agora marca o recomeço para mais uma opção de atividades para quem é atendido pela instituição. E quem sabe uma oportunidade de fazer dos estudantes para atletas profissionais. É um momento de descontração, é um momento em que os meninos mexem com a autoestima dele, né? É um momento de muita alegria, é um momento em que a gente percebe o desenvolvimento físico dos nossos atendidos e assim, é muito bom para cada um dos nossos atendidos e um momento de muita descontração. Wesley faz parte de uma das equipes do futsal e antes de entrar em quadra, já estava animado para vencer a competição. Eu estou muito feliz aqui o jogo. É futebol, muito feliz. E por aqui a ideia é estimular o talento de todos. Alexandre mesmo nem vai competir diretamente, mas foi escalado para narrar os jogos. Os jogos vai ser sadio, viu? Porque os jogos da PAI é união, assim. Perder, ganhar, o importante é competir. E quem não vê a hora dos jogos intelectuais começarem é Everaldo. Rapaz, é muito bom porque depois de um bom tempo parado, fiquemos em casa, mas esperamos continuar na PAI o próximo ano. Você vai participar de quais jogos aqui? Você já sabe? Não. Você gosta desse? Gosto. É muito bom. E não é só nesse período de jogos que o talento da turma é colocado em prática. A prática esportiva por aqui tem se tornado uma realidade do dia a dia. A gente, na realidade, vai realizar em 2 dias. No caso, hoje e amanhã, a gente vai ter os jogos de tabuleiro, né? A dama e outros jogos de tabuleiro. Vai ter a bocha, o futsal, enfim, a gente fez uma miscelânea de atividades com eles, mas de forma muito estratégica para buscar a parte cognitiva, para buscar a parte física, né? A lateralidade, né? Percepção do tempo, espaço temporal. Um momento para colocar em prática a inclusão social através das atividades esportivas, que também trazem um papel pedagógico. É uma forma de trabalhar um pouco essa parte cognitiva, né? Porque um jogo não é um jogo pelo jogo, mas o jogo exige regras. Então, assim, essas regras, eles precisam ter essa habilidade de veicular isso quando estão em ação na atividade esportiva, né? E é uma das áreas que eles têm dificuldades. Então, para os meninos que têm a deficiência, trabalhar com essas regras é fundamental. É final da edição de hoje do Borborema Notícias. Você fica agora com o SBT Brasil. Tenha uma boa noite.
Até amanhã.